Oi, pessoal, aqui é o Juliano, tudo bem? Hoje eu quero contar a história de quando eu fiquei sozinho na cabine de alemão, como intérprete. A minha história com a língua alemã começou, na verdade, em 2001, se eu não me engano. Eu frequentei a Casa de Cultura Alemã da Universidade Federal do Ceará, só que eu fiz apenas um semestre e meio e depois eu desisti. Eu não tinha tanta motivação assim para aprender alemão, né? Em 2008, eu finalmente recomecei a estudar alemão e agora de forma mais séria, né? E aí eu estudei durante 6 anos, né? Fazendo cursos com vários professores em escola de idiomas, inclusive também lá em Viena, na Áustria, né? Onde eu estudei 4 meses em 2008 e 2009. Então eu diria que eu comecei a estudar alemão mesmo há 16 anos, na mesma época que eu me tornei tradutor, né? E já viajei para a Alemanha várias vezes, para a Áustria, também já fui na Suíça, Liechtenstein. Então, eu já visitei muitas cidades desses países todos, de língua alemã. E tenho amigos, né, que moram em Fortaleza, com quem eu converso em alemão frequentemente. Então, assim, eu me sinto muito à vontade, em conversar em alemão, em assistir filmes, séries, e tudo mais, né? Ler livros também. Então, já li vários livros também em alemão. Então, assim, eu tenho um contato com a língua alemã há muito tempo e me sinto à vontade em conversas, em situações, né, informais, filmes, saindo, passeando pelas cidades e tudo mais, né? Agora, para ser intérprete, né, você tem que ter realmente uma grande afinidade com a língua, né, e entender praticamente tudo, né? Eu poderia dizer que eu entendo assim alemão muito bem mesmo. Eu assisto televisão, eu vejo jornal, eu entendo as notícias e tudo, mas não é tanto quanto inglês e francês, por exemplo, né? Inglês e francês eu já estudo há mais de 20 anos, né? Quase 30. Então, assim, é o dobro do meu tempo com alemão. Além do que o inglês e o francês eu trabalho muito mais, eu tenho mais demanda, né? E também do espanhol, também que é mais parecida com o português. E o alemão já é uma língua um pouco mais distante, tenho bastante contato, mas não é tanto quanto essas outras línguas. Então, assim, eu nunca me atrevi, assim, a ser intérprete de alemão, digamos assim, né? Alemão-português. Até porque também não tem tanta demanda assim, né? Mas como é que eu fiquei sozinho nessa cabine no ano passado e o que que aconteceu? Bem, eu já tinha, na verdade, interpretado de alemão para português algumas vezes, mas foi em situações muito informais, assim. Por exemplo, teve uma palestra dada pela Tanya Peters sobre a história da interpretação. Eu acho que isso aconteceu 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. Foi a formatura de um curso, né, Interpret to Be, e tinha palestras em várias línguas. Aí eu falei, é um evento aqui entre intérpretes, não era nada pago, nem nada assim, né, de cliente, nem nada. Então eu interpretei a palestra da Tânia, né, de alemão para português, inclusive está aqui no meu canal, a interpretação vocês podem assistir. E foi a primeira vez e deu super certo. Depois disso, eu ainda, né, organizei o Poliglotar, por exemplo, em Recife, 2 anos atrás, e o Roger, que é meu amigo alemão, foi meu professor, deu uma palestra em alemão e eu interpretei para português. Deu super certo também. A palestra do Roger está lá no canal do Poliglotar no YouTube. E depois disso também a galera da Adrenalina, da Raquel Ilha, eles tiveram 2 vezes pessoas que palestraram em alemão e eu interpretei para português. Então, assim, essas situações, né, assim, sem pressão, sem nada, não eram clientes, né? Eu interpretei e tudo e acho que me saí relativamente bem, né? Então, eu já tinha interpretado 4 vezes de alemão para português, mas aí esse cliente chega e me fala, Juliana, a gente vai ter um evento de 3 horas, né? Alemão, português, e aí, dá certo? Ah, eu já tendo feito essas 4 outras interpretações de alemão sem pressão, sem nada, eu falei para ele, ó, eu não me sinto muito confortável, né? Ah, eu poderia fazer de alemão para português mais facilmente e tudo, mas quem é que vai ser meu colega? Ele falou, vai ter um colega seu que também é poliglota, ele também é intérprete, não sei o quê.
Só que essa plataforma do evento não era o Zoom, não era uma plataforma tão boa assim para interpretação, né? Então ela só permitia que o intérprete ficasse em um único canal, né? Por exemplo, eu falei para ele, eu posso ficar no canal português, né? Que eu faria de alemão para português e o outro cara faria de português para alemão. Sugeri isso, o cara aceitou. A gente até teve uma reunião alguns dias antes. Conheci o outro intérprete que eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou: não, dá certo, vamos fazer tal. Beleza, massa. Mas assim, o problema disso é que se eu ficasse só no canal de português e ele ficasse só no canal de alemão, né, a gente não ia poder fazer revezamento, né, que normalmente é o caso. E normalmente também a gente tem que falar nos dois sentidos, né? Eu teria que falar em português e também teria que falar em alemão, se fosse o caso, dependendo do palestrante lá do momento, né, das pessoas. Mas não, era essa questão do canal único, né, uma limitação da plataforma. Mas assim, para mim ficou tranquilo, né? Assim, eu fiquei realmente um pouco tranquilizado se eu ia falar só em português e entender o alemão, que era mais fácil, né? Em vez de entender o português, claro que eu ia entender 100%, mas não sei se eu ia talvez conseguir falar tudo em alemão, né? E aí, quando chegou no dia do evento, a gente entrou, né, na plataforma, eu, esse outro intérprete, cada um foi colocado no canal, né? Eu fiquei no canal de português. Aí chegaram dois alemães, né, que eram as únicas duas pessoas da Alemanha que iam participar, e o resto do pessoal do Brasil, né? O que que envolvia esse evento? Não era um evento tão difícil assim. Era um evento onde alunos de uma escola técnica iam apresentar seus projetos, né? 6 projetos. Então, era uma coisa relativamente simples, tá? Era tipo projetos escolares apresentados para esse instituto alemão e os alemães iam dizer o que é que eles achavam, fazer perguntas. Então, era uma coisa meio simples, assim, não era uma palestra em alemão, né, de 1 hora, de 3 horas, ou várias palestras, ou palestras em português, que iam ser traduzidas para alemão. Então, era uma coisa meio simples, tá? Aí, beleza. Aí, como é que. Por que que eu tô falando que eu fiquei sozinho na cabine? Bem, é porque quando começou o evento, né, ah, os brasileiros é que iam apresentar mais, né? Assim, a organizadora brasileira, os alunos e tal, apresentando para esses alemães, e eles iam fazer algumas perguntas. Então, assim, normalmente as falas iam ser mais em português, né? Maior parte do tempo. Só as perguntas e alguns comentários em alemão, de vez em quando, né? Então, tinha isso. Aí a brasileira começou a falar e tudo. Teoricamente, o meu colega intérprete deveria estar interpretando para alemão, né? Só que ela falou 1 minuto, falou dois, e aí os alemães falaram: a gente não está escutando nada. O que está acontecendo? Né? Só estou ouvindo vocês falando em português aí, não estou entendendo nada. Aí a primeira coisa que passou na minha cabeça é que eles, os alemães, não tinham selecionado o canal alemão para ouvirem o intérprete em alemão, né? Aí eu falei lá, né? Escrevi no chat e tudo, falei também, vocês têm que selecionar o idioma alemão, tem que entrar no canal, tal, tal, tal. Aí eles falaram, não, a gente já fez isso, a gente está aqui no canal de alemão. Aí depois a gente viu que talvez o intérprete não tivesse no canal, ficou uma coisa meio confusa, sabe? Será que o cara tá no canal certo, tal? Verificamos, trocamos mensagem de WhatsApp. Isso aí já demorou uns 10, 15 minutos só nessa confusãozinha aí inicial, né? Aí tudo bem, aí vimos, não, o cara tá aqui, o cara tá no canal certo e tudo, beleza. Então vamos continuar, tal. Aí a brasileira, boa tarde novamente, sejam bem-vindos aqui à apresentação dos projetos, tal, tal, tal. E aí ela falou 1 minuto, falou dois, falou três, e os alemães disseram, cadê? A gente não tá ouvindo ainda nada, né? Não tá funcionando, vamos cancelar. A mulher já tava ficando chateada, assim, ela já tava querendo ir embora, né? Tava uma saia justa muito grande. A gente viu que o intérprete, ele não estava fazendo interpretação simultânea, ele estava esperando a mulher falar 2 minutos e depois ele ia fazer uma interpretação consecutiva, que não tinha sido o combinado, né?
Então teve esse mal-entendido, né? Ele falou, não, estou fazendo consecutiva. Aí a gente falou, não, cara, não é consecutiva, é simultânea. Quando a mulher falar, você vai falar na mesma hora em alemão. É isso. Depois ele não fez, disse que estava com problema na internet. Isso aí já tinha passado uns 20, 25 minutos nessa comédia aí. E foi um estresse, assim, foi muito estressante. No final, o que que a gente decidiu? Tira esse cara, porque eu percebi que ele não sabia o que estava acontecendo ali, ele não sabia que era para fazer simultânea, ele disse que estava com problema na internet, mas pareceu uma desculpa, sabe? Então eu falei com o cara lá, o organizador, falei, ó, eu acho que não vai dar certo ele fazer, ele não está sabendo. Eu fiquei assim comigo pensando, né, esse cara nem é intérprete, né? Tirei essa conclusão. Não sei como é que selecionaram ele e tudo. Aí o que é que eu sugeri? Me coloca no canal de alemão, eu vou pro canal de alemão, e no canal de português não vai ficar ninguém, né? Mas tinha uma pessoa lá que falava alemão e português no grupo, ela só podia ficar alguns minutos a mais, então ela meio que faria a interpretação consecutiva de alemão para português. Aí eu fiquei no canal de alemão, então vamos começar tal. Aí beleza, aí eu fiquei sozinho na cabine. Foi esse o que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Mas aí a brasileira começou a falar, e eu comecei a falar em alemão simultaneamente, e tudo correu bem. Foi um desafio, eu consegui, né? Fui fazendo, fui perdendo o medo e tal, e foi dando certo. Era coisa simples, assim. Agora vamos apresentar a equipe número um, que é composta pelos alunos A, B, C, D, tal. Vão apresentar um projeto sobre uma pet shop, não sei o que, tarará. E aí eu falando, né? Falando em alemão, aquilo tudo. Deu certo. E uma coisa que facilitou também para mim é que cada equipe tinha feito um vídeo de 5 minutos para apresentar o projeto, com slides, com filmagens, com gráficos. E esse vídeo estava já legendado em alemão. Então, quando era nas apresentações desses vídeos, eu não precisava interpretar, porque já estava legendado em alemão. Tá? Em alguns momentos eu até li as legendas, mas depois eu vi que não era necessário. Teve essa coisa facilitadora, né, para mim. Teve as legendas em alemão de 6 vídeos, né, ao longo das apresentações todas. E as perguntas que os alemães fizeram, como eu não podia falar em português, né, porque eu não estava no canal de português, eu estava só no canal de alemão, ele fazia uma pergunta e eu escrevia no chat, em português. Quem é o público-alvo desse projeto? Ou qual é a faixa etária que vai usar esse produto? Sabe, eram perguntas simples, sério mesmo. Eu fiquei muito tranquilo, porque ao longo dos projetos sendo apresentados, projeto número um, dois, três, quatro, eu fui ficando cada vez mais confiante falando em alemão, né? Os brasileiros apresentando e eu falando em alemão, e os alemães estavam ali entendendo, estavam, né, lendo as legendas também em algum momento. Então, estava dando certo. E quando tinha uma palavra que eu não sabia em alemão, eu falava em inglês, sabe? Eu soltava uma palavra em inglês lá no meio da frase em alemão, eu falava uma palavra em inglês e deu certo. Eu fiz isso algumas vezes, né, ao longo dessas horas e deu certo, sabe? Então, foi assim que eu consegui fazer uma cabine de alemão sozinho, né? Porque tinha essa questão dos vídeos, que era uma pausa para mim, tinha a questão de ser um tema relativamente simples, né? Poucas perguntas de alemão para português, né? E principalmente de português para alemão era as explicações. E no final deu tudo certo, todo mundo ficou super satisfeito, foi legal, foi legal. E disseram, ó, na semana que vem a gente vai apresentar os vencedores, então, Juliano, você pode fazer novamente essa interpretação. Era a mesma coisa, iria ser as mesmas apresentações uma semana depois, só que agora eles iam dizer, né, o projeto ganhador é esse, o segundo lugar é esse, o terceiro lugar é esse. Então, era mais um resumo e uma premiação, né? Que eles iam receber uma bolsa, não sei o quê. Então, deu certo. E na semana seguinte, né, na segunda vez que eu fiquei sozinho de novo na cabine de alemão, o que é que eu fiz? Como eu só podia ficar em um canal, eu usei dois computadores. Eu fiquei em um computador na cabine de português e em outro computador no canal de alemão. Então, eu ficava com dois fones de ouvido
um para falar em português e outro para falar em alemão, e ficava colocando no mudo e tirando do mudo um computador ou o outro, dependendo de quem fosse falar. Então, no segundo dia, né, na semana seguinte, eu consegui fazer os dois canais, né, de português para alemão e de alemão para português, usando dois computadores, porque essa plataforma tem essa limitação de não poder falar nos dois ao mesmo tempo. Então, galera, essa foi a grande história, né? De como é que eu fiz uma cabine sozinho de alemão, foi um desafio e tal. E realmente essa pessoa que foi selecionada para fazer comigo não era um intérprete, não sei nem como é que ele entrou nesse negócio. Então, assim, deve ter havido alguma mentira, né? Assim, eu consigo fazer, tal e tal. E o cara viu que não dava para fazer. Porque se você for fazer uma interpretação, primeiro que você tem que saber muito bem as duas línguas. Segundo que você tem que saber fazer a interpretação. Não é só saber as línguas, né? Tem que saber mexer na plataforma, tem que saber usar o microfone, tirar do mudo, tem que saber falar na mesma hora que outra pessoa está falando. Então, se você quer ser um intérprete, você tem que fazer um grande treinamento aí. E eu sempre indico aqui os cursos, né, da Raquel Ilha, da Karine Souto também, grandes parceiras aí da gente. Então, Sávio Bezerra, também lá de Recife. Então, galera, é isso aí. Essa foi a minha experiência com o alemão, né? E espero que tenham gostado aí desse relato. Grande abraço e até mais.